Olá, paz do Senhor, está começando mais uma edição do ADNews TV, um programa cheio de notícias da Assembleia de Deus em Pernambuco. No programa de hoje você vai acompanhar notícias do campo missionário em Moçambique, especificamente em Nampula, onde estão o evangelista Gerson Gila e a irmã Vera, missionários da EDPE no país. O missionário enviou um vídeo com informações da missão e sobre a situação do país depois da passagem do ciclone que devastou algumas regiões. Também temos os destaques da nova edição do Jornal ADNews e as notícias da Assembleia de Deus com os eventos promovidos pela igreja em todo o estado. A gente destaca a celebração por mais um aniversário do Templo da Encruzilhada na Área 1. Fique com a gente e não perca nenhum detalhe deste programa que já está no ar. A gente começa o ADNews de hoje falando sobre os destaques do jornal do mês de abril. A edição de número 85, que já está disponível na Editora Bereia e nas congregações da IEDPE por todo o estado. Em Nacional, apresentamos uma pequena retrospectiva das tragédias que marcaram os primeiros meses de 2019, um ano que já começou com diversos casos inesperados e inexplicados de morte. No texto de opinião, o nosso colaborador auxiliar Josafá Souza fala sobre a brevidade da vida. O pecado trouxe a morte como recompensa para todos os homens e a vida humana é comparada a uma flor que murcha. Por isso, a importância de estarmos seguros em Cristo para termos direito à vida eterna. Fake news, as notícias falsas que se espalham cada vez mais rápido e com mais facilidade, são o tema da editoria TIM. O texto alerta para o comportamento cristão diante das falsas notícias e mentiras espalhadas sempre para prejudicar alguém. O adolescente cristão deve estar atento, inclusive, para aquelas chamadas mentiras do bem. A Bíblia mostra que a mentira procede do mal e o diabo é o pai da mentira. Não esqueça, então, que o seu compromisso é com a verdade. O terceiro e último destaque do jornal que eu lhe apresento neste programa é o de comprovação científica no caderno O Evangelho Como Ele É. O texto do escritor Saulo Soares, professor da Escola de Teologia da Assembleia de Deus, a STADEB, esclarece os erros da falsa teoria do desmaio de Jesus. Essa teoria tenta negar a ressurreição de Cristo, dizendo de que a morte na cruz foi uma mentira. Para combater essa ideia falaciosa, o teólogo mostra evidências físicas, históricas e testemunhais de que Jesus morreu na cruz. Vale a pena conferir e aprender. O mês de abril marca o aniversário do Templo da Assembleia de Deus no bairro da Encruzilhada. A comemoração é feita sempre antes da Santa Ceia do mês e este ano reuniu ministros e obreiros da capital e do interior no último domingo de março. São 91 anos desde a inauguração do que foi o maior templo da Assembleia de Deus na época, em 1928. Se este templo pudesse falar, diria que há 91 anos tem contribuído com a obra de Deus e que foi resposta de oração dos missionários Joel Carlson e Samuel Hedlund. Em 1927, começou a construção deste que na época seria considerado o maior templo das Assembleias de Deus no Brasil. Localizado na rua Castro Alves, número 225, no bairro da Encruzilhada, área central do Recife. Foi inaugurado no dia 15 de abril de 1928. Já são mais de 9 décadas de histórias, testemunhos, poder, batismos, salvação, milagres, renovos e de um intenso trabalhar divino que percorreu as últimas décadas e tem nos alcançado até os dias de hoje. O pastor José Mário, ouvi aqui neste púlpito muitas mensagens, não somente dele, mas de outros pastores e até pastores auxiliares. Mas quem não queria ouvir o pastor José Mário? Aquela mensagem. Graças a Deus que hoje temos, né, irmão? A mensagem não mudou. Muitas pessoas, mas a mensagem é a mesma. Para comemorar, no último domingo de março, estiveram presentes no culto festivo o pastor presidente da IEDPE, pastor Ailton José Alves, acompanhado da diretoria da Convenção da Igreja, vários pastores e ministros da capital e interior do estado. O templo que faz parte dos anais históricos da igreja
e acredito que a imagem dele está gravada de forma indelével na mente, no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio da parte de Deus de participar, de serem abençoados. O quarteto Gênesis e a banda Canaã cantaram e tocaram na comemoração. O pastor Jefferson Aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras, foi o escalado da noite. O amor é verbo, alguém já disse que amor é verbo, né? Você tem que expressar se eu amo. Ele não parte apenas de um sentimento. O que seria de nós se dependêssemos do sentimento? Se o amor fosse apenas um sentimento. O pastor presidente lembra que o Templo da Encruzilhada é um memorial para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Esse templo é uma pedra, é um memorial, como foi dito essa noite, como aquele memorial que Samuel, não é isso, estabeleceu entre Mispá e Sem e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então isso é a prova evidente de que Deus está com o seu povo, não é isso? Enquanto nós, principalmente o ministério, não é isso? Mas também a igreja, preservarmos e formos fiéis aos princípios que preconizam a estrutura doutrinária da igreja, os preceitos bíblicos, né? Tenho certeza que essa obra continuará sendo preservada e crescerá ainda mais. Realmente um marco, não é? E como eu havia dito antes, na segunda-feira, depois do aniversário do Templo da Encruzilhada, a igreja se reuniu no Templo Central da IADPE para a celebração do 4º culto de Santa Ceia do ano, com a participação de obreiros de todas as regiões do estado. Na solenidade, o pastor Ailton José Alves apresentou à igreja o novo casal missionário. O evangelista Augusto Félix e a irmã Deise vão cooperar na missão em Vandabel Park, na África do Sul. E a gente segue, então, falando sobre os eventos da igreja por outras regiões. Na IADPE, em Araçoiaba, no Grande Recife, aconteceu o 5º encontro de adolescentes. Para o evento, foi formado um grande coral com aproximadamente 150 componentes que louvaram ao Senhor com alegria. O encontro contou com a presença de caravanas de cidades vizinhas, como Goiânia, Carpina, Lagoa do Carro, Aliança, Tracunhaém, Xande Cruz e Timbaúba. A 38ª edição do Congresso de Jovens da Assembleia de Deus em Catende, município da Mata Sul de Pernambuco, aconteceu no ginásio esportivo da cidade. O tema do evento tomou por base o texto do livro de Esté, capítulo 8 e versículo 6, Jovens que guerreiam pela sua geração. Além do grande coral, diversos cantores participaram do congresso que reuniu centenas de irmãos. E mais uma cruzada foi realizada pela IADPE no Sertão, e dessa vez foi no município de Jatobá. A cruzada aconteceu na praça central da cidade, com participação de órgãos e cantores locais, todos adorando o nome do Senhor. Foram registrados batismos com o Espírito Santo e alguns renovos espirituais. E a gente fala agora de 2 pré-congressos de jovens que aconteceram no final de março. O primeiro em Petrolina, na quadra poliesportiva da Escola Municipal José Esmerindo Ribeiro, com o tema Obedecendo o Teu Chamado. O segundo foi no distrito de Jussaral, no setor 4, em Vitória de Santo Antão. E no final do mês de março, a missão da IADPE no continente africano recebeu a visita do pastor Samuel Oliveira, vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele esteve na África do Sul, acompanhado da esposa, irmã Saronita. Nessa foto, aparecem ao lado do pastor Samuel os missionários Roberval de Oliveira e Emanuel França, que cooperam na África do Sul, e o missionário Gerson Gila, que está atuando na missão em Moçambique, todos com as respectivas esposas. E aproveitando que estamos falando sobre a missão no continente africano, a gente mostra agora a participação do evangelista Gerson Gila no quadro Missões. Ele coopera na missão da IADPE em Nampula, em Moçambique, com a esposa irmã Vera. No vídeo, o missionário fala do trabalho evangelístico e pede oração pelas pessoas que estão nas regiões do país que foram devastadas pelo ciclone Idai. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu, pela graça de Deus, o missionário Gerson Gila, estamos servindo ao Senhor aqui
no país de Moçambique, na cidade de Nampula. Eu quero saudar a todos os santos, como também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, as minhas sinceras saudações e gratidão a Deus e à vida do pastor, que tem investido na obra missionária aqui no continente africano e a nós especialmente em Moçambique e Nampula. Essa missão aqui em Nampula, ela já tem 23 anos de existência e nós aqui estamos, pela graça de Deus, não é? Pela segunda vez, aqui já estamos, não é? E tem sido uma bênção para nós. A cidade de Nampula fica no norte de Moçambique, é uma cidade de clima tropical quente, não é? E onde a população, o poder de subsistência da população é a agricultura, tá certo? A nossa igreja, o templo sede é situada no centro da cidade de Nampula e existe mais em todo o distrito de Nampula cerca de 33 congregações, dando total com a sede de 34 congregações, tá certo? E nós louvamos a Deus porque todos os trabalhos que a igreja no Brasil desenvolve, aqui na Missão em Nampula também desenvolvemos, a saber, escola bíblica dominical, a saber, campanha evangelizadora, culto de circo de oração de adultos, circo de oração infantil, não é? Ensaio de todos os grupos dentro da sua faixa etária, como coral, jovens, adolescente. Então, todo o trabalho, a estrutura do trabalho, ela vai dentro da cópia do que nós aprendemos no Brasil, não é? E nós louvamos a Deus também porque as vidas têm se convertido para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos em Nampula, pela graça de Deus, cerca de quase 3.000 crentes em toda a província de Nampula, servindo a Deus com alegria. No templo sede, nós temos cerca de 400 irmãos servindo ao Senhor ali com alegria, entre jovens, crianças, membros e congregados, temos na faixa de quase 400 irmãos servindo ao Senhor. Queridos irmãos, nós também queremos informar a todos de que nos auxilia desenvolvendo esse trabalho, não é? Os obreiros presbíteros, total de 4 presbíteros, assim como diáconos, e dá um total de 8 diáconos, líderes de congregações, auxiliares de trabalho. Esses irmãos, eles têm sido abnegados, servos do Senhor, cooperando firmemente nessa obra, não é, da missão em Nampula. Assim como também, meus amados irmãos, o trabalho social que a missão desenvolve é um trabalho com crianças, trabalho denominado PEP, que é um projeto de educação pré-escolar. Não é? Hoje temos na nossa missão em Nampula, no templo sede, 2 salas de aula que atendem a essas crianças, que dá um total de mais ou menos 30 crianças, tá certo? E dividindo em 2 salas de aula, tá bem? E tem sido um trabalho muito abençoado para a glória de Deus. Como também, meus amados irmãos, eu quero aproveitar esse momento e informar aos irmãos sobre o que tem acontecido aqui em Moçambique com a passagem do furacão Idai, não é? Todos foram informados que Moçambique foi assolado por este furacão no dia 13 e 14 deste mês de março, e muitos irmãos preocupados conosco procuravam saber como está a situação da minha pessoa, da minha esposa, da missão em Nampula. Eu quero informar a todos que nós estamos bem, em nome de Jesus, tá certo? Esse furacão, na verdade, ele conseguiu alcançar o centro do país, mas como nós estamos no norte do país, estamos distante, graças a Deus estamos em paz, em nome de Jesus. Porém, eu peço oração por todos quantos estão lá, sofrendo com essa grande catástrofe, tá bem? Que Deus abençoe a todos, permaneça orando por nós, e nós estamos orando pelos irmãos. Uma saudação do missionário Gerson Gila, a missionária Vera Lúcia e a igreja que está em Moçambique, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar orando por milhares de pessoas que estão sofrendo na região devastada. Além dos mortos devido à tempestade, Moçambique agora enfrenta epidemias. A cólera é a mais devastadora.
Bem, agora chegou a hora de me despedir de você, mas deixa eu lhe dizer que a maior parte dos eventos que mostramos aqui chegaram através da nossa produção pelas redes sociais. E você também pode ver o evento da sua área aqui no ADNews TV. Basta enviar para a gente através do e-mail cartas@adenews.jor.br ou pelo nosso WhatsApp, que é o 994688983. Estamos no Facebook e no Instagram como ADNews Oficial. Compartilhe o programa com seus amigos através das redes sociais. O nosso programa termina aqui. Te espero na próxima semana. Até lá!